debaixo dos meus pés. Vou repetir de novo. Vamos lá? Diga comigo: Deus é bom, o diabo é mentiroso, e o Deus de paz brevemente esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Mais uma vez: Deus é bom, o diabo é mentiroso, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Aleluia. Queridos, todos nós temos uma influência espiritual. Todos nós, não importa a tua etnia, não importa a sua religião, não importa se você nasceu nos Estados Unidos, se você foi criado, tem uma cultura americana, se você nasceu na Europa, se você nasceu no Brasil, se você nasceu em Rio Claro. Todos nós temos uma influência espiritual. Se você é católico, se você é espírita, se você é crente, cristão, se você é budista, umbandista, todos nós, sem exceções, tem uma influência espiritual. Todos nós temos uma influência espiritual. O mundo físico, ele é influenciado pelo espiritual. Diga comigo: o mundo físico é influenciado pelo espiritual. Então, não importa se você é crente ou não, todos nós estamos debaixo de uma influência espiritual. Que isso deduz que nós estamos em uma batalha, que nós estamos em uma guerra. O mundo espiritual influencia o mundo natural. Todos nós estamos debaixo de uma influência. Presta atenção nisso, queridos. E nós precisamos saber dessas coisas. Quanto mais rápido houver esse entendimento, mais fácil você vai saber lidar com certas situações na sua vida. Amém? Então nós temos que entender que há uma influência espiritual, seja ela do bem ou do mal, seja ela de Deus ou do império das trevas, seja ela da luz ou do império das trevas, seja ela de Deus ou do diabo. Todos nós temos uma influência espiritual. O mundo espiritual sempre influenciou o mundo físico, o mundo natural. E nós precisamos entender isso, querido. Você vai perceber que há certas situações nas nossas vidas, ela tem uma influência ou positiva ou negativa, ou de Deus ou do diabo. Quando você percebe uma pessoa que ela começa a desenvolver uma doença da alma, né, um psique, né, uma doença como depressão, você vai perceber que depois disso começa a vir uma influência espiritual. Porque a pessoa, eu já lidei com algumas pessoas e elas me disseram que elas começam a ouvir vozes para se matar, para tirar a sua vida. Ela se sente tão deprimida, tão sufocada naquele momento, que ela não tem sentido da vida. E por ela não ter sentido da vida, ela ouve uma voz dizendo assim: se mata. Você não tem mais sentido na vida, se mata. E essa voz é uma influência maligna. Todas as vezes que vem uma voz sobre você para se matar, para tirar sua vida, para fazer certas coisas, porque a incumbência de Satanás é nos tirar do plano de Deus.
da vontade de Deus. Foi assim que ele conseguiu fazer com que Adão e Eva saíssem do plano perfeito de Deus sobre a vida deles. Então nós sempre estamos debaixo de uma influência maligna. Propostas que vêm sobre nós para que possamos de uma certa forma sair do plano e da proposta de Deus para as nossas vidas. Vocês estão me entendendo? Às vezes, muitas vezes, irritações, toma cuidado. Irritação, por que eu estou irritado? Aí, você já não está bem. Aí começam a acontecer certas coisas e condições para te deixar, já não está bem, para te deixar mal. Porque isso tem uma influência maligna. O Deus de paz, diga comigo, o Deus de paz é um Deus que me estabelece paz. Por quê? Porque a paz é produto do reino de Deus. A Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, é paz, alegria e justiça. Quando algo vem para tirar a tua paz, saiba, não é Deus que está nesse momento. É uma influência maligna que está se levantando contra você para tirar a tua paz. Então nós precisamos prestar atenção nos movimentos espirituais, ainda mais num tempo como esse que nós estamos vivendo, porque nós não vencemos na nossa força e não lutamos contra pessoas. A nossa luta são espirituais, e nós precisamos entender, querido, porque se nós não entendemos, nós temos a tendência de retroceder, se estagnar, ou chutar o balde mesmo. Mas eu e você fomos chamados para vencer, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também venceremos. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido, com as propostas que vão nos tirar daquilo que é centro, vontade de Deus sobre as nossas vidas. O centro da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa aprender a falar não, mesmo que há um desejo dentro de você, diga não. Se você sabe que aquilo vai tirar você do centro da vontade de Deus, aprenda então a dizer não. Todas as vezes que vem uma seta sobre você, aprenda a dizer: eu sou a justiça de Deus na terra, em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus naquilo que eu estou pensando, naquela ação maligna que está vindo sobre mim, em Cristo Jesus. Aí que diz a palavra do Senhor: o inimigo pode se levantar por um caminho, mas se nós tivermos uma postura, uma posição, ele sairá por 7 caminhos. Por que eu estou falando isso, querido? Porque a Bíblia me dá a entender, em Lucas capítulo 4, depois que Jesus passou naquele momento do jejum, estava no deserto, a Bíblia diz que o Espírito o conduziu àquele lugar, e ali ele ficou 40 dias jejuando. E depois ele teve fome. Aí Satanás aparece para ele e começa a fazer propostas para ele. Escute, todas as vezes que bater desânimo na sua vida, de não querer estar comungando com os irmãos, situações que se levantam para tirar você da comunhão, da unção desse momento, saiba de uma coisa, querido: tome uma posição, porque o inimigo que está se levantando contra você. Jesus disse: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando coisas baterem, aí que você tem que
Quando você começar a agir de maneira ao contrário, aquilo que você está sentindo, saiba de uma coisa: você está começando a caminhar para aquele lugar que Deus preparou para você. Posso ouvir um amém aí? Então Jesus está lá. O diabo vem uma vez, vem duas vezes. Na terceira vez ele aparece lá, vendo que não lucrou êxito com Jesus. Jesus diz: está escrito. Jesus diz: está escrito. Jesus diz: está escrito. Aprenda uma coisa: o mundo espiritual se movimenta com princípios e valores eternos da palavra de Deus. Amém ou não? Então, não lucrando êxito, a Bíblia diz então, isso está em Lucas no capítulo 4, porque Mateus também tem lá, mas Mateus não fala isso que eu vou falar aqui. Vendo o diabo que não conseguiu nada, se retirou até o momento oportuno. Aí você vai para as cartas de Pedro. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário anda em vosso derredor, rugindo como leão, esperando o quê? A oportunidade para te tragar. Eu e você, nós fomos chamados para caminhar em vitória, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio à guerra. O fato é que nós sabemos que Ele venceu, mas a verdade é que nós precisamos entender que com Ele nós também vencemos. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Então nós precisamos entender que nós estamos debaixo de influência. O que está te influenciando nesses dias? O que está se levantando contra você nesses dias? Você pode vencer uma batalha aqui, mas se fica preparado. A Bíblia diz: depois de teres vencido tudo, estais firmes, revestindo-os da armadura. Depois de teres vencido tudo, ficai inabalável. Você precisa entender isso, querido, porque não adianta nós ficarmos aqui, glória a Deus, cair, pular, descer, papá, e chegar lá fora e começar a perder as guerras. Não, irmão, levanta suas mãos em nome de Jesus. Nós não vamos mais perder as batalhas, nós não vamos mais perder as nossas batalhas, nós não vamos ficar mais prostrados, nós não vamos mais ficar intimidados, nós não vamos mais abaixar a nossa guarda, em nome de Jesus de Nazaré. Estou desanimado, hoje eu não vou na igreja. Influência maligna. Você pode ser santo, pode ser um monte de coisa, é maligno. Você está cedendo às setas, aos dardos malignos. Então eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus, querido, para te colocar num lugar onde o inimigo não vai mais lucrar êxito sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém ou não, queridos? Preste atenção: santidade, submissão e aliança no corpo de Cristo é um procedimento santo. Diga comigo, é um procedimento santo. Mais ainda, querido, é básico para entrarmos em uma guerra intensa, porque nós não vamos parar de guerrear. Você vai vencer aqui hoje, mas em paz. Você vai se levantar algo contra você e você vai vencer de novo. Porque tudo isso, querido, vai te levar a um lugar onde será um processo para a tua vida, e onde você vai ver a glória de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e você vai dizer assim: vale a pena continuar firme, vou ficar firme, porque o meu Deus, o Deus de paz, esmagará Satanás em breve debaixo dos meus pés. Nós precisamos ficar atentos, querido. Deus está nos chamando a nossa atenção, para que possamos colocar as nossas bases em ordem. Querido, Deus estava para fazer algo aqui, nessa cidade, nessa igreja, algo tremendo, meu irmão. Se prepara.
Deus está nos chamando a atenção para que possamos colocar as nossas bases em ordem, para que no momento de confronto o inimigo não tenha como nos atingir. Sabe, há 3 áreas mais afetadas na guerra espiritual, a quais nós precisamos estar atentos e proteger. Diga comigo: mente, coração e espírito. Mais uma vez só, querido. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12. Nós precisamos estar com as nossas bases firmadas, para que nós não nos tornemos um alvo, uma presa fácil para o inimigo. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala de algo muito interessante, algo que você sabe, conhece, mas vamos estrinchar um pouquinho aqui, vamos entender um pouco mais. Diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui, querido? Renovação de mente. O apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que a nossa mente precisa ser renovada. Essa renovação inclui a purificação de toda sujeira que até então, querido, dominava os pensamentos de uma pessoa que não estava debaixo do senhorio de Cristo. O fato de você ter aceito Cristo não significa que você está limpo ainda. Ele já te perdoou, Ele já te limpou, Ele já te purificou, Ele já fez tudo, querido. Mas nós precisamos entrar nesse lugar. Quem está me entendendo? Primeira coisa que nós precisamos, porque é a primeira coisa que nós temos como um ataque do inimigo, é uma mente renovada. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ele vos deu vida. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 2: dos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Querido, a mente do homem, a mente humana, antes de ser colocada debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, ela estava escravizada pelos príncipes das trevas, ao qual esse lança todo tipo de incredulidade, impureza. Agora, o que nós precisamos entender, querido, que nós éramos antes uma mente perversa, uma mente influenciada, uma mente maligna. Nós tínhamos coisas dentro de nós, antes de nós irmos para Cristo, querido. Uma mente escravizada pelos príncipes das trevas, ele lança todo tipo de incredulidade e impureza, levando a ser um depósito das sujeiras de Satanás. Você já viu aquela expressão, essa expressão mundana, né? Mente vazia, oficina do diabo. E realmente, querido, a mente, quando ela está vazia das coisas dos céus, ela se torna um campo aberto para o inimigo miná-la com as influências malignas. São essas forças malignas que, descarregadas na mente do homem, produzem hábitos de pensamentos imorais, cenas de violência e sadismo,
O que é sadismo, querido? Sadismo é aquela pessoa que se satisfaz, que tem satisfação, desejos, que se alegra com a dor dos outros. Isso é uma mente maligna, querido. Se alegra com o fracasso dos outros, com a dor dos outros. Então, tudo isso vem numa mente que foi escravizada antes de uma pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus. Se esses pensamentos, se esses permanecerem depois da conversão, elas serão brechas que os demônios usarão para tocar nas pessoas que as têm. Não, irmão, levanta suas mãos em nome de Jesus. Você vai dizer: a partir de hoje, eu quero ser influenciado pelas coisas do alto. Eu quero ter uma mente renovada. A primeira coisa, querido, é que nós precisamos ter uma mente renovada. Uma mente renovada. Santidade na mente. Abra sua Bíblia comigo. Santidade na mente é fundamental para que possamos vencer as forças malignas. Coloca a mão sobre a sua cabeça, querido, e diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo minha mente santa para a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Queridos, vou ser um pouco meio didático aqui, porque eu quero te levar num lugar, ok? Vou tentar, né? Versículo 4, capítulo 4, aliás, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Querido, nós precisamos entender que o Espírito Santo está nos conclamando a purificação da mente, para que possamos triunfar contra todos os poderes malignos que estão se levantando contra a igreja nesses dias. Amém ou não, queridos? Escute o que eu vou te falar. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te falar. Coisas que não vão edificar o teu espírito, começa a sair fora, irmãos. Comece a buscar uma mente renovada. Começa a buscar as coisas lá do alto. Você vai entender, querido, você vai entender. Aleluia. Uma mente renovada. Paulo disse que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Você precisa, querido, urgentemente buscar, todos nós precisamos buscar uma mente renovada, buscar as coisas lá do alto, para que quando as setas vierem sobre nós, a gente vai parar e dizer: opa, peraí, o que isso está querendo produzir aqui agora? É que nós estamos tantas vezes, sabe, querido, a gente se envolve tanto muitas vezes com a situação, que nós esquecemos que essa situação, ela tem um ganho espiritual. Por isso que, ou muitas vezes nós nos ofendemos, nós ficamos deprimidos, nós se sentimos desanimados, nós se sentimos incrédulos, abandonado, até mesmo rejeitado pelo Senhor, porque nós nos envolvemos tanto com o negócio, que nós esquecemos que nós temos um Deus de paz. Agora nós nos envolvemos porque nós não temos uma mente renovada. Nós estamos muito aqui na superfície da terra. Querido, você precisa entender que nós estamos na terra, nós habitamos na terra, mas nós não somos governados mais pelo sistema dessa terra. Você precisa entender, querido, que uma mente renovada, ela te tira você do contexto da situação,
e te posiciona com a condição lá do céu. Irmãos, o inimigo já foi vencido, mas isso não tira dele a ideia de poder fazer com que os filhos de Deus se frustrem com os planos de Deus. Você está entendendo? Vocês lembram? Quem assistiu o filme aqui de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Quem assistiu aqui? O restante não assistiu? Assista, querido. Filmaço. Filme bom demais. Quando Jesus estava sendo chicoteado ali, que os romanos começaram a trocar os chicotes, você vai perceber ali no meio da cena uma pessoa fazendo o papel de Satanás, carregando uma criança e olhando para ele. Isso significa que o diabo estava querendo dizer: ó, tá vendo? Se você tivesse comigo, o que você está passando, você não passaria. Tentando mostrar o que? Um lado bom. Enquanto que na verdade, querido, Jesus estava vencendo ele ali. Eu quero te dizer nessa noite: existem situações na sua vida que tudo parece perdido, e o diabo está olhando para você rindo, batendo palma, mas saiba de uma coisa, querido: isso está se tornando, se você entender, um grande trampolim para a sua vida espiritual, para esmagar ele debaixo dos teus pés, para dizer para ele: aqui não, aqui quem reina e venceu, e com ele estou no mesmo caminho, é Jesus, ele que reina na minha vida. Então nós precisamos renovar a nossa mente, querido. Vai segurando aí. Segunda coisa, nós precisamos renovar a nossa mente e separar o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 7. Aleluia. Eu profetizo, levanta suas mãos mais uma vez. Eu estou falando aqui, Deus eu quero profetizar nessa noite, em nome de Jesus, querido. Você não vai mais se envolver com situações, e nesse envolvimento você vai pecar. Você vai ouvir e vai liberar a mente de Cristo na sua vida, querido, no nome de Jesus. Amém ou não, queridos? Amém ou não? Vocês estão me entendendo? Você não vai mais se envolver com as más notícias. Você não vai mais se envolver com notícias alheias daquilo que não tem nada a ver com você, querido. Em nome de Jesus. O que tem a ver com você são as coisas do céu. Do céu. Do céu para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Marcos capítulo 7, versículo 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, as lascívias, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que Jesus está nos mostrando aqui, querido, nesse texto? Que o coração libera todo tipo de desejos, o quê? Malignos. Essas maldades associadas com os dardos de Satanás na mente humana são como dinamites, irmãos, para destruir o que o Senhor está edificando no interior da pessoa. Olha aqui para mim. A verdadeira conversão
inicia-se com o processo de mudanças. Vou repetir: a verdadeira conversão inicia-se com o processo de mudança. Agora, você percebe a importância da adoração íntima? O porquê que nós precisamos gastar tempo com o Senhor, com a palavra? Nós vamos já entender aqui também algumas coisas, na adoração, no louvor. Olhem como é importante, querido, nós estarmos envolvidos diariamente, não de maneira esporádica, não, querido, não. Você tem que criar um hábito, você tem que tornar isso uma realidade na sua vida, a ter um momento, a parar simplesmente para ter um tempo com o Senhor. Porque a adoração é que vai mudar você de dentro para fora, querido. É a adoração, é esse momento, esse tete a tete com o Senhor, na palavra, no relacionamento com Ele, na adoração com Ele, no louvor com Ele, no meio da congregação, né? No jejum, querido, que são ferramentas que vão mudar a sua mente, que vão mudar o seu coração. A real transformação, querido, não vem aqui, embora esse momento é importante, mas esse momento aqui, querido, aponta o caminho. Mas as reais mudanças na nossa vida, elas estão quando nós estamos relacionando diariamente com o Senhor. É nesse lugar que nós somos transformados, querido. É nesse lugar que tudo aquilo que Deus vai sendo transferido para nós. E quando nós saímos desse lugar e começamos a entrar numa realidade do mundo físico, da influência maligna, ela não terá êxito contra você. Porque tudo que o diabo não vai te atingir. Não, irmão, você dá uma glória a Deus aí. Não, irmão. Vou repetir então, vai. Tudo que Deus é aqui, Ele vai transferindo para mim. Tudo que eu sou aqui, que é a influência de lá, Ele vai arrancando de mim. Então quando eu estou aqui, tudo que Ele é lá, que transferindo em mim, eu vou me tornando. E tudo que eu vou me tornando, tudo que Ele é lá fora, não vai mais me atingir. Nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos vencer isso. Olha a importância de termos tempo com o Senhor na adoração. Abra a sua Bíblia, o versículo que a gente tem falado aqui. Eu amo esse versículo. Esse versículo tem mudado muita coisa dentro de mim, meu irmão. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Quem achou, diga amém. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos o que, querido? Do que? Na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia. Quanto mais nós nos aproximamos da presença de Deus, querido, quanto mais nós seremos transformados. Diga para a pessoa que está ao seu lado, David Robertson disse isso, diga para ele. Diga para ele, o David Robertson disse isso. Você terá de Deus o quanto você quiser. Vira para o outro irmão e diga, o quanto você quer é o que você vai ter. Irmãos, nessa noite, se você entender, eu estou tirando você das circunstâncias para viver o reino. E você vai ver no reino
Deus se movendo. Quando nós separamos o coração para ser possuído pela palavra escrita e dominada pelo Espírito de Deus, estaremos tirando-o do alcance de Satanás. Diga assim comigo: diabo, no meu coração você não tem direito não. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Irmão, eu não quero só fogo não, eu quero pisar nele também. Como disse o pastor Saul, vamos repetir aí: diabo, você perdeu. Vamos lá. Não, levanta suas mãos, vai. Não, vamos repetir mais uma vez. Vamos lá, levanta suas mãos. Você perdeu. Engraçado, eu estava olhando para a camisa do Asaf ali no louvor ali. Eu ia falar para ele: cara, essa camisa aí não é legal não. Mas aí o Espírito Santo falou comigo uma coisa muito interessante ali. Porque ele estava ali ministrando e a caveira ali é flor, né? Aí o Espírito Santo falou assim: fica tranquilo, que o último espírito que tinha que ser vencido, o Senhor venceu a morte. E nós temos vida. Amém? Nós temos vida. Amém ou não? É isso que o Espírito Santo estava ministrando ali no meu coração. Falou assim: Denis, vocês vão pisar, sapatear, em meio à guerra, vocês terão paz e vão usufruir o melhor de Deus para as suas vidas. Eu estou entendendo que essa palavra é muito precisa para esse momento, querido. Ela vai te despertar nessa noite. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você está percebendo aqui nesse Provérbios? Mostra a importância de protegermos o nosso coração de toda a fonte maligna, porque a vida procede dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho aqui, queridos, só para nós entendermos. A vida, a palavra vida tem como sentido motivação. Essas motivações podem ser santas ou elas podem ser malignas. Por esse motivo, a santificação do coração irá proteger e solidificar na posição no momento da batalha espiritual. Sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui? Porque eu sei no meu espírito que muitos de vocês, essa semana e a semana passada e algumas semanas, têm passado por pressão espiritual. Alguns de vocês têm acordado, você às vezes está irritado e nem sabe por quê. Você até queria orar, mas não estava nem conseguindo, você estava desanimado. Quando vinha a questão da oração, de ter um tempo com Deus, de adorar Ele, batia um desânimo, vinha uma pressão. Muitos de vocês receberam até proposta para certas situações, aonde a pessoa diz: você não tem nada a ver. Tem tudo a ver sim, meu irmão. Porque tudo aquilo que não edifica a tua vida espiritual é um processo de morte para a sua vida. Vocês estão entendendo? Por esse motivo, a santificação do coração irá proteger e solidificar a nossa posição no momento de guerra. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 119. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não o quê? Pecar
contra ti. Santidade do coração, ela está ligada, estritamente ligada com a capacidade que nós temos de observar as Escrituras, o Logos, a palavra de Deus. Olha o que o Salmo diz: eu guardei. Para quê? Para não pecar. Vocês lembram como eu iniciei? O mundo espiritual, ele se movimenta por valores e princípios eternos da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 3. O que deu base para Jesus vencer Satanás ali no deserto foi o que ele carregava em seu coração. O seu coração não foi influenciado, nem muito menos a sua mente, pela voz que foi liberada. A voz da serpente, ela ainda ecoa, meu irmão, sobre nós. Imagina só, se nós temos uma influência, seja o que somos, né? Se as pessoas são cristãs ou não, ela já tem essa influência. Quanto mais nós, querido, que estamos no Senhor, a batalha ela é mais acirrada, o negócio é mais forte conosco. Ah, mas por que lá então é amena? Não é que é amena, querido, é que lá, conforme a correnteza está andando, correndo, eles estão caminhando. Agora com nós não, é vento ao contrário, é contra a correnteza. Vocês estão entendendo? Então nós temos que observar as Escrituras, purificar a nossa mente, renovar a nossa mente, separar o nosso coração e dizer: Senhor, guarda meu coração de pecar contra ti. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Você sabia que o diabo não está preocupado, não tem preocupação nenhuma com religião? Ele não está preocupado em desenvolver, modificar alguma coisa no candomblé, disso, daquilo. Você pode ver que toda a estratégia dele é a mesma de sempre. Isso daí é o meio que ele usa, querido. A finalidade dele são a criação de Deus, são os filhos de Deus. Por isso que ele investe contra a tua vida, meu irmão. Então nós precisamos estar atentos, querido. Nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma batalha. Tem dias que elas são bem intensificadas, tem dias que elas são menos, mas não é o problema se ela é intensificada ou não. Mas o meu entendimento nesse momento é que vai me manter na proposta de Deus contra as propostas de Satanás na minha vida. Vocês estão entendendo, querido? Isso eu chamo de firmeza, de perseverança, de ir para cima, não de recuar, não de abaixar a guarda. Nós nunca devemos abaixar a guarda, querido. Quando Davi abaixou a guarda, foi o momento oportuno para que o diabo entrasse na vida dele. Quando foi isso, pastor? Quando a Bíblia diz que no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Aí ele foi para a sacada. Chegou lá, ele começou a ver uma mulher tomando banho. E ali começou todo o processo maligno na vida dele. Quando você vencer uma batalha aqui, fica atento, porque outras virão. Ela não vai parar, querido. Ela não vai parar, mas saiba de uma coisa: se o meu coração está guardado, se a minha mente está guardada, pode se levantar por um caminho, mas vai sair por 7 caminhos. No nome de Jesus. Eu não posso de maneira nenhuma baixar a minha guarda. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso quê? Coração.
Querido, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar. Ela tem um poder transformador enorme em nossos corações. Vira para o teu irmão, mas não precisa falar, não precisa, fala assim, ó, vou perguntar, mas não precisa dar resposta não. Quantos capítulos da Bíblia você leu essa semana? Diga para ele assim, quantas vezes, né, nessa semana você folheou a Bíblia? É que eu coloquei tudo aqui no meu iPad, querido, para ir rápido hoje, mas eu amo a minha Bíblia, eu amo a palavra. Eu não tenho ela para ter uma revelação, uma chave, para usar ela como um meio de defesa, uma apologética. Não, eu preciso me relacionar com ela. Sabe onde eu aprendi isso, querido? Lendo as cartas de Pedro. Se você ler as cartas de Pedro, você vai descobrir uma síntese. Ele vai dizer assim: deixe o velho, as paixões antigas, os desejos antigos, e viva uma novidade de vida com Deus Todo-Poderoso. Está entendendo, não, queridos? Sabe, medita na palavra do Senhor. Pega a palavra de Deus, coloca ali um versículo. Não precisa ler tudo, mas depois que você lê e tal, talvez você nem entendeu nada, tudo bem, mas pega um versículo e começa a meditar. Porque talvez aquela meditação naquele momento vai ser uma chave dentro do seu coração, querido. Uma chave não, desculpa, uma espada no teu coração, para determinada situação que vem, o que vier. Porque a tendência nossa, querido, é murmurar, é criticar, é querer. Essa é a tendência da velha natureza. Mas eu tenho uma nova natureza. Eu tenho uma novidade de vida. Aleluia. A palavra tem um poder transformador enorme, né? E é através dela que o coração humano é mudado, meu irmão. Ela é a nossa arma para desfazer toda cilada maligna e destruir toda seta dirigida contra nós. Como que Jesus venceu o diabo? Simples, uma palavra. Ela que vai transformar o seu mundo, meu irmão. Ela que vai transformar a sua situação. Eu não posso folhear a Bíblia só apenas quando eu vim no culto. Eu tenho que trazer ela para o meu coração. Porque ela vai guardar o meu coração nos dias maus. Outra coisa que nós precisamos entender, querido, que o espírito do homem tem que estar submisso ao Espírito de Deus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Já estou terminando. Só mais um pouquinho. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo se preocupa com o espírito do homem e mostra a necessidade desse espírito estar completamente rendido ao Senhor. Sem esse posicionamento, querido, do espírito a ele, a autoridade que é liberada de Jesus, que vem através dele, fica neutralizado, querido. Nós precisamos render o nosso espírito. Por isso que eu digo que a adoração íntima ela é importantíssima, porque você começa a render o seu espírito, porque quando você está contemplando, é o teu espírito que está se rendendo ao Senhor.
É interessante, querido, que quando o espírito de alguém se rende, se submete em plenitude ao Espírito Santo, o canal onde flui a autoridade e o poder que emana do trono de Deus torna-se desobstruído. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Sabe onde estão os pecados que são gerados na esfera do Espírito? Orgulho, a inveja e a vaidade. A inveja e a vaidade você vai encontrar aqui, ali em Gálatas, dizendo a respeito do fruto da carne. Mas quando uma pessoa ela traz o orgulho, ela também libera sobre ali a inveja e a vaidade. Sabe, eu estava falando com o pastor Eric esses dias, quando eu estive com ele lá, né? Às vezes a gente entra em Deus, e muitas vezes a gente entra em alguns lugares em Deus que a gente acha que a gente não precisa mais de ninguém. Não, estou bem. E às vezes é só naquele momento, né? Porque a gente sempre está galgando coisas mais. Mas isso é uma linha muito fina, porque torna a pessoa orgulhosa, prepotente, né? O espírito da pessoa fica todo inchado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, querido, né? A gente acha que a gente sabe demais, a gente acha que a gente é o todo-poderoso. Eu já conheço tudo, já estou maduro o suficiente. Tá nada, irmão. Isso é orgulho. Isso precisa ser quebrado. Tem muitas pessoas, por causa do orgulho no espírito delas, por se achar, ter altivez, querido, isso querendo ou não, isso é uma síndrome de Lúcifer. Por causa disso, muitas pessoas, querido, eu vou entrar daqui a pouco aqui, começou a pisar na cadeia de autoridade. Deus não respeita o nível de unção que você tem, Ele respeita o nível de autoridade, querido, que Ele estabeleceu. E muitas pessoas se perdem, pessoas boas, e às vezes, muitas vezes, em certas coisas, mas ela, por não entender, por ela não conhecer o mundo espiritual, ela acaba abrindo uma lacuna no seu espírito, e o inimigo, observando, entra e coloca aquela pessoa em humilhação. Você pode perceber, querido, por que muitas pessoas saem, às vezes saem e começa tocou na autoridade, irmão. Mais que ela tente, mais quando ela não vier chegar e falar e se abrir, se expor e colocar, não rompe. Aí as pessoas falam assim: o pastor lá, fulano e tal, amaldiçoou. Não é que amaldiçoou, querido. É uma cadeia de autoridade. Daqui a pouco não vou entrar nisso, mas é uma cadeia de autoridade. A pessoa acha que é o bam, meu irmão. Deus e o diabo sabe disso também. Deus respeita a cadeia de autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já sempre entendi isso daí. Por isso que eu sempre estive debaixo de pessoas para estar me auxiliando e me aconselhando, debaixo de uma autoridade. Quando eu estava lá em Barretos, eu falei assim: eu não sou muito bom de protocolo, mas eu preciso honrar algumas pessoas. E comecei a falar do pastor Eric. Irmão, sem brincadeira nenhuma, desceu uma unção ali, violenta, que eu fiquei até tremendo. Foi um negócio doido, violento. Sabe por quê? Porque Deus respeita isso. E não só Deus, o diabo também. Então o céu se abre. Quer viver céus abertos na tua vida? Respeite o seu limite, querido. Vou repetir: respeite o seu limite. Ei, calma aí. Respeite o seu limite. Entenda que tem autoridade espiritual. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos.
Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: vocês aí que estão indo, respeite aqueles que estão acima. Outros sim, no trato uns com os outros, cingindo-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Mais uma coisa, querido: coração submisso e aliançado com o corpo de Cristo. Então nós temos aqui, o que nós analisamos aqui, querido, quais são o lugar onde o inimigo vem, que nós precisamos proteger. Diga comigo: uma mente renovada, um coração separado. Diga comigo: um espírito submisso ao Espírito de Deus. E por último, querido, um coração submisso, aliançado com o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Versículo 10. Você está vendo que eu estou lendo bastante a Bíblia hoje, né? Porque nós precisamos entender isso, querido. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros pastores e mestres. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que denota aqui são uma cadeia de autoridade, querido. E essa cadeia de autoridade continua na própria igreja. Ela continua. O próprio Deus estabeleceu aqui, através do apóstolo Paulo, a continuidade dessa hierarquia, dentro dos limites dos segmentos da igreja na localidade. Ou seja, ele está dizendo sobre autoridades que foram estabelecidas. Quando nós estamos submissos a isso, querido, quando nós estamos entendendo isso, nós estamos ligados, porque nós estamos ligados no corpo de Cristo. Quando nós entendemos essa hierarquia, querido, nós estamos protegidos contra toda cilada do diabo. Se estamos ligados ao corpo, com o coração submisso às autoridades que Deus estabeleceu no corpo, não há poder das trevas, ainda que se levante fortemente, prevaleça. Vocês estão entendendo, querido? Esse é um princípio eterno que o Senhor estabeleceu, ao qual Deus condicionou a manifestação da sua autoridade a Ele. Em outras palavras, querido, quem se submete à autoridade tem autoridade. Não podemos nos enganar, só temos autoridade se estivermos debaixo de autoridade. Se Deus estabeleceu a autoridade, meu irmão, você tem que... Sabe por quê? Porque senão você abre uma brecha para que o inimigo entre sobre a sua vida e detona. Se você me detona, vou dar um exemplo, tá? Não sei, mas se você fica falando mal, se você fica saiba de uma coisa, querido, você está tirando a proteção espiritual. Não, mas você está dizendo que você é o... Não, querido, eu estou dizendo que há uma autoridade sobre isso. Vocês estão entendendo, querido? Eu estou tentando simplificar para vocês entender como é o negócio, como funciona. Por que muitas pessoas não alavancam? Porque elas não entendem a questão disso. Elas não entendem. Por que não entendem? Porque não tem uma mente renovada, porque não tem um coração guardado, porque o seu espírito não está submisso. Você já percebeu, querido, que pessoas são condicionadas às situações? Se está tudo bem, beleza. Se está tudo mal, aí já começa, está tudo mal. Por isso que nós temos que nos posicionar, querido, para que o inimigo não tome mais lugar nas nossas vidas. Paulo que disse isso: não deis lugar ao diabo. Amém ou não, querido? Eu e você não podemos dar. E é interessante, querido, você pode perceber, quando a sua vida começa a fluir, aí que começa a vir os ataques.
Porque a finalidade do inimigo é tirar você do plano perfeito de Deus para a sua vida. As coisas começam a romper financeira, as coisas começam a romper na sua casa, as coisas começam a romper na sua vida espiritual, as coisas começam a romper na sua vida, né, emocional, aí começa a vir os ataques do inimigo. Aí nesse lugar que nós precisamos estar atentos. Eu não digo só autoridade aqui, autoridade de paz. Amém ou não, queridos? Nós precisamos entender isso aqui. Sabe? Nós estamos quebrando nessa noite aqui alguns marcos de limites que o inimigo tem estabelecido, querido. Não adianta nós também entrarmos na guerra. Às vezes a gente estabelece uma coisa, as pessoas vão e faz outra. Aí chega uma hora que você está na batalha, mas vai chegar uma hora, querido, que o inimigo vai vir e vai se levantar. Por quê? Porque encontrou um lugar, encontrou uma brecha. A gente não está andando, não estamos casando com aquilo que Deus está dando. Nós estamos estabelecendo aquilo que a gente acha. Então está fora. Não vai. Atrapalha. Atrapalha a mim, atrapalha você, atrapalha. E beneficia o mundo maligno, o mundo do mal. Por que muitas pessoas hoje, elas estão na igreja, mas lá fora, querido, elas não dão testemunho nenhum? Sabe por quê? Porque elas querem dinheiro, elas querem carro, elas querem fazer campanha, elas fazem até guerra, até conquistam algumas coisas, mas chega uma hora, o inimigo só vai percebendo, vai vendo. Então é a hora de nós começarmos a alinhar a nossa vida, querido, para que o inimigo não tome vantagem nas nossas vidas. Quem está me entendendo nessa noite? Eu não estou dizendo que você está cometendo isso, eu não estou dizendo que, mas eu estou te orientando para que você fique atento quando as coisas se levantarem contra a sua vida. Porque eu estou ficando atento, eu estou muito atenado, querido. Eu estou observando tudo, estou observando, olhando, guardando comigo. Porque a gente não tem que ser uma igreja só de glória, nós temos que ser uma igreja estabelecida, irmão, aonde as portas do inferno não vão prevalecer. Não adianta conquistar coisas e perder o melhor de Deus para as nossas vidas. Vocês estão entendendo, querido? Aí a gente não tem autoridade, aí as coisas, por que não? Aí você não consegue vencer as coisas, não consegue vencer pecados, não consegue vencer isso, aquilo. Por quê, querido? Porque está fora dos padrões estabelecidos por Deus. Ah, pastor, mas é porque eu não sabia. Pois é, agora você está sabendo. Porque são esses os lugares que o inimigo vem, na mente, na alma, no espírito, no corpo. É simples assim. E a gente tem que colocar debaixo dos nossos pés, querido. A gente não vai mais, sabe? A gente não vai mais retroceder. Não, querido. Quando você tiver esse sentimento, eu vou. Quando você observar e ver que você está retrocedendo, querido, se desperte. Fala, não, eu vou para cima. Eu vou consertar. Eu não vou destilar coisas boas no meu coração. Porque o homem bom, dentro do seu depósito, guarda coisas boas. Aleluia, querido. Esse sentimento de um coração adúltero, né, isso é de um coração maligno humano do velho homem. Mas nós não, querido, nós temos uma nova natureza. Amém? E a tendência nossa de manifestar é exatamente quando nós estamos debaixo de uma contrariedade, querido. Pode parar para isso. Quando você se sente contrariado, quando uma coisa que você não gostou, aí levanta dentro de você ali. Por isso que aí a palavra, sabe, querido? Às vezes eu observo certas coisas, eu até me afasto para quê? Para que eu não venha pecar, meu irmão. Porque eu não quero pecar. Eu não quero pecar, não é contra você não, é contra o meu Deus. Mas no momento oportuno eu vou chegar e fulano, então vamos conversar. Estou percebendo que a gente precisa conversar. Mas em amor, amém, querido? Assim você deve fazer também, assim você deve proceder também, amém ou não, querido? Está na hora de nós vencermos as batalhas, querido. Sabe, está na hora de nós começarmos a galgar a autoridade, o poder de Deus nas nossas vidas.
Não adianta nada você ter um monte de revelação, querido, e você não tiver princípios na caminhada sua. Quando eu comecei a ler Pedro, eu comecei a corrigir algumas coisas. Opa, peraí, isso aqui está errado, menino. Ó, isso aqui também está errado. Sabe por quê, querido? Porque eu sei que Deus quer nos levar em lugares mais altos. Quando você começa a se sentir se esfriando, vai para a palavra. Quando você começa a se sentir que você já não está mais queimando como, vai para o Senhor, vai para a presença dEle. Ei, não é você que dirige a sua vida, não, é o Espírito Santo. Se você está dirigindo a sua vida, é porque ainda você não entendeu a sua nova natureza. É Deus que se estabelece, querido. Nós precisamos colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Aleluia. Nós precisamos quebrar essa fortaleza na mente, na alma, no coração. Nós precisamos mudar algumas coisas, querido. Ei, se tem coisa que está te levando para o pecado, começa a deixar, abandona isso aí, abandona. Deus está alertando você, abandona, querido. As coisas do mundo para você não servem mais. Abandona. O que está te levando a pecar? Abandona. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. E eu encerro aqui. É mais difícil uma pessoa que teve um encontro com Jesus, que abre mão, voltar, do que uma pessoa se converter. Vocês estão entendendo? É uma luta. Você pode ver, tem pessoa que chega para mim, eu não consigo, por quê? Porque é uma luta. Eu até quero, mas não consigo. Agora, quando você ouvir isso, você não vai falar, tem que vigiar, né? Não, você vai abraçar e vai começar a declarar, em nome de Jesus, eu quebro isso na sua vida. Se a pessoa se manifestar nisso, é porque ela quer, mas não está conseguindo. Então ela precisa, por quê? Porque tem uma fortaleza. Vocês estão entendendo ou não, queridos? Vamos ficar de pé. Irmãos, você não foi chamado para ficar depressivo. Você não foi chamado para ficar enfermo, doente, desanimado, apático. Irmãos, as coisas podem se levantar, mas não vai prevalecer. Entendeu? Pode vir, sabe? Pode vir querer. Opa, peraí, não, eu não aceito isso na minha vida. Levanta suas mãos para o alto, querido. Em nome de Jesus, querido. Aleluia.